Olá! Vamos a mais um encontro sobre saúde. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça incapacitante, com base biológica e que acomete pessoas geneticamente predispostas a esse tipo de cefaleia primária, que pode ocorrer em qualquer idade e afeta mais nós mulheres que os homens. É uma doença multifatorial, mas algumas de suas possíveis causas ainda continuam indefinidas. No entanto, já se sabe que existem alguns gatilhos que podem desencadear as crises. Quem vai explicar tudo para a gente é a neurologista, a doutora Andressa Galego. Doutora, obrigada por vir aqui conversar comigo. E eu já te pergunto, quais são esses gatilhos? Obrigada a você pelo convite, Ana. Bom, os gatilhos existem os principais e os adjacentes. Então, o campeão deles é o estresse. Então, a rotina corrida, principalmente das mulheres, né, que tem a maior prevalência de enxaqueca, sofrem tanto com estresse quanto a maior prevalência de enxaqueca. Sono. Tanto o sono em excesso quanto a privação é capaz de ser um gatilho. Outro gatilho bastante importante é a alimentação. A gente tem que observar aqueles dias que a gente tem mais crises, mais dores, que essas dores são mais incapacitantes, fazer um relatório, um diário alimentar. O que eu comi naquele dia, o que eu comi no dia anterior, para tentar relacionar se isso pode ser um gatilho possível. Tem alguns pacientes que a alimentação não tem nada a ver. Outros, eles são bastante direcionados. Toma o vinho, tem enxaqueca. Come o queijo, tem enxaqueca. Né? E é muito importante também a gente observar o estilo de vida. Né? Então, o sedentarismo pode ser um gatilho. Olha só que interessante. Então, para quem está assistindo a gente, olha, eu tenho enxaqueca. Então, a hora que eu for procurar o neurologista, já é bacana levar esses dados, então, para você poder ter na consulta um diagnóstico mais completo. Então, olha, eu sei que se eu como batata frita, dá dor de cabeça, porque em mim, Ana Lúcia, pode dar, mas em você, Andressa, pode não dar. Exatamente. É importante se o paciente vê que tem a relação. Né? E é muito comum a gente ter a enxaqueca e outras doenças, inclusive gastrointestinais, alérgicas. Então, pacientes com asma têm 3 vezes mais chance de ter enxaqueca. Pacientes com enxaqueca têm mais chances de serem intolerantes ao glúten, lactose e até mesmo alérgenos, né, de produtos, substâncias em comum. Então, é legal a gente estar atento a essas mudanças, a esse padrão, rotina alimentar. Olha só que interessante, então, às vezes o gatilho não é nem a dor de cabeça, é algum outro tipo de alergia ou doença que pode vir aqui começar a incomodar na cabeça, então? Sim, porque eu falo muito para os meus pacientes, a enxaqueca, infelizmente, ela é um combo, né? Então, tem enxaqueca e tem as doenças comórbidas, né? As comorbidades. Então, é muito comum a doença, né, que a enxaqueca é uma doença neurológica complexa, está associada à síndrome do intestino irritável, crises de TPM mais fortes, insônia, depressão, fadiga, ansiedade, irritabilidade. E se a gente pensar, né, na questão de atividade física, obesidade. Né? Então, é uma doença bastante complexa e a gente tem que saber não só tratar e diagnosticar a enxaqueca, mas as doenças, né, subjacentes, porque não adianta eu cuidar da minha enxaqueca e não cuidar da minha ansiedade, porque muitas vezes a minha ansiedade é um gatilho para a enxaqueca. Então, às vezes, o paciente vai lá no neuro, ele é muito preocupado com a dor de cabeça em si, mas ele não trata a causa base. Então, a gente precisa sempre de um diagnóstico correto e um acompanhamento multidisciplinar. Né? Então, de repente, o neuropsiquiatra, psicólogo, atividade física, né, um personal, alguém para auxiliar nisso. Esse diagnóstico é fácil, doutora? Porque, pelo jeito, ele é muito amplo, né? Envolve tantas questões, Depende, né? Ana. Como chegar nele? Bom, a gente sempre... Primeiro que tem os critérios, né? A gente tem a Classificação Internacional de Dor de Cabeça, já está na 3ª edição. Nós temos mais de 200 tipos de dores de cabeça. E para cada dor de cabeça, nós temos os critérios. Então, tem paciente que chega lá e conta uma história para você, caracteriza a dor de maneira bastante simples, fácil, rápida. Né? Então, principais critérios, né? Episódios repetitivos de dor, de moderada a forte intensidade, pulsátil. Né? Então, a gente às vezes sugere para o paciente, pulsa, lateja, é um coração batendo, é um martelo batendo para tentar
né? Colocar ele no nosso universo, né? Porque esses sintomas podem ser variáveis também? A questão de pulsar, a gente coloca ele praticamente como obrigatório, né? Mas assim, a questão do unilateral já pode variar. Então, no começo da história da crise de dor de cabeça, que nem a gente estava conversando, né? Hoje a gente tem um paciente padrão aqui. Sim, sim. Então, às vezes, no início, lá, quando você tinha 16 anos, Ana, a dor era lá, só unilateral. Passou o tempo, né? Você gestou, que é uma coisa que pode alterar o padrão de dor de cabeça, a vida, o estresse cotidiano. Às vezes, ela era unilateral lá atrás, aos 16 anos. E agora, aos 20, essa dor... Aos 40, né? Vamos agora, aos aumenta 20, mais 20, aí a doutora super generosa. Agora, aos 20, a dor da Ana não é mais unilateral. Ela é bilateral, então ela alterna os lados. Então, o que chama mais atenção na enxaqueca é a questão do pulsar e dos sintomas acompanhantes. Então, náusea, vômito, ou então, se não tem náusea, vem aquela sensação do mal-estar gástrico. Foto e fonofobia, ou seja, a luz incomoda, barulho incomoda, odores. Então, às vezes, produto de limpeza simples, que o paciente tem contato. A funcionária limpa minha casa todo dia, mas naquele dia ela não pode nem pisar. Porque a gente tem, né, um córtex, né, que é a casquinha do cérebro. O enxaquecoso tem essa casquinha do cérebro hiperexcitável. Então, um estímulo inócuo, uma luz de um abajur, para ele pode incomodar. Uma televisão que está um volume mais alto, porque você está ouvindo a manchete, pode incomodar. O odor da comida pode incomodar. E aí, às vezes, o paciente enxaquecoso é visto como chato. Né? Então, assim, ele não vai na festa porque ele está com dor de cabeça, ele não bebe porque ele está com dor de cabeça e começa a se privar de muitas coisas. Porque ela é incapacitante, na verdade. Sim, sim. E voltando ao que você estava falando do diagnóstico, então, tem paciente que vem redondinho. Dor de forte intensidade, unilateral, pulsátil, fonofobia, náusea, vômito, piora com a atividade física e não é explicada por outro diagnóstico. Esse é o combozinho da enxaqueca, tá? Muitas vezes eu nem preciso de exame. Porém, se o paciente me descrever algum sintoma que faça diagnóstico diferencial com outra patologia, aí eu vou pedir exame, tá? Então, a gente fala que são os tais sinais de alarme. Então, é importante se conhecer também, né, doutora? Para poder levar o mais completo para chegar nesse diagnóstico. E às vezes a gente acha que é algo simples, Ana, mas ao indagar o paciente na consulta, às vezes ele nunca parou para pensar, né? Assim, eu falo, você tem náusea? O paciente fala, não sei se eu tenho náusea. Você já chegou a vomitar? Então, é importante a gente, né, que nem você falou da questão da alimentação, né, um diário alimentar, um diário de dor. E além do diário de dor, não só anotar as características, mas se você se medicou ou não medicou. Porque às vezes uma dor mais leve pode passar com repouso, com banho relaxante, outras com analgésico comum, outras com alguma outra formulação, alguma classe medicamentosa, e outras ainda que vão levar um paciente na emergência. Então, por isso que a gente fala, surgiu uma cefaleia nova, uma dor de cabeça nova, você precisa do especialista. Porque não necessariamente uma dor que pulsa e dá ânsia de vômito é uma enxaqueca. Você falou uma coisa muito interessante, a hora que você citou o meu exemplo, doutora, sobre a mudança da forma da enxaqueca. Quem tem enxaqueca pode acontecer de alguma fase, algum período da vida, ela ficar sem ter essas crises? Pode, porque ela é curável? Ela não tem cura, mas tem tratamento, porque ela tem um fundo genético. Só que o que é a história natural da enxaqueca, né? Poucos pacientes, a gente fala mais ou menos 3% começa lá na infância. Se tem pai, mãe, né, com enxaqueca, 3% é na infância. Mas a história natural geralmente mulheres próximos à menarca, né? Então, a primeira menstruação da menina, que aí começa a oscilação hormonal. Então, o estrógeno e a progesterona começam a trabalhar lá, e aí vem o fluxo menstrual. Então, geralmente, não é uma regra absoluta. A enxaqueca surge nessa faixa etária. Então, ela vem, dá os picos, dá aquela desestabilizada, porque tem que regular também o ciclo menstrual, ela dá uma estacionada. Aí, o que acontece? A mulher tem mais ou menos seus 20 anos. Ela entrou no mercado de trabalho, aí vai vir novamente. Aí ela pegou, casou, né, vamos dizer assim, de modo geral, né? Cada um tem sua história, mas de modo geral. Vem enxaqueca, maior demanda com a família, com filhos, né? E na gestação ela tende a melhorar. Por quê? Porque eu não tenho mais oscilação hormonal. Então, tem um período mais tranquilo, sem dor. E aí ela pode voltar novamente.
Olha só, chegou como é menopausa, chegou no menopausa, vai oscilar e depois estabilizar. Então, pode ficar período sem? Pode, mas vamos dizer assim, é uma coisa intrínseca. Você falou sobre as crianças, né? Para os pais que estão assistindo a gente, às vezes as crianças reclamam de dor e não sabem verbalizar corretamente o que é, onde está, descrever essa dor. Como ficar atento que essa dorzinha que a criança está sentindo pode ser uma enxaqueca, doutora? O mais importante, Ana, é a gente sempre observar a criança, independente da faixa etária, pode ter 1 ano, 10 anos. Padrão comportamental. Porque independente se essa criança verbaliza ou não, né? Porque quando a gente fala de criança, eu posso ter uma criança sem comorbidade, eu posso ter uma criança com deficiência, eu posso ter uma criança autista, eu posso ter uma criança com dificuldade de expressão. Então, mais do que as palavras, são alguns sinais. E quais seriam esses sinais? A gente observar, tá mais quietinho, né? Porque às vezes, quando tá com enxaqueca, fica mais sonolento, procura ambiente mais escuro, mais quietinho, para de brincar com os amigos, para de mexer nas telas, no celular. Para de ser criança ativa, exatamente, né? Não vai querer correr no parquinho, vai dar ânsia de vômito. E a questão alimentar também. Então, ela vai ficar mais inapetente. Olha só. E aí, para essas crianças que a gente consegue tirar mais informação, eu posso perguntar, filho, a vista tá embaçada? Tá enxergando dobrado? Às vezes a criança não sabe, fala, tá com o olhinho, agora tá com o olhinho. E se nem isso eu vou conseguir tirar da criança, uma dica legal, pega uma folha de papel em branco, faz um círculo, né, os 2 olhinhos, e pede para a criança pintar, se ela tá vendo alguma coisa. Que é a tal da aura, a aura visual, que é mais comum, ela se manifesta com esses pontinhos brilhantes, fumacinha, embaçamento. Através do lúdico, então, gente, atenção, Exatamente. Através do lúdico, Exatamente. pegando um papel, fazendo um desenho, você consegue ajudar a criança a descrever o que ela está sentindo. Sim. Isso é ótimo. A enxaqueca é um dos tipos de dor de cabeça e para entender mais sobre o assunto, assista a nossa entrevista até o final e aproveita também para compartilhar. Doutora Andressa, a enxaqueca, ela pode estar relacionada, pode causar acidentes vasculares? Ela não é que ela vai causar, mas a gente sabe que tem uma associação maior entre essas doenças, né? Então, por exemplo, a enxaqueca com aura é um fator de risco para fazer um AVC, né? Então, não é que aquilo por si só vai causar, mas se eu juntar enxaqueca com aura numa mulher fumante, tá? Que usa anticoncepcional combinado, que é algo que a gente não recomenda para mulher com enxaqueca com aura, e essa combinação desses 3 fatores pode sim causar um AVC. Então, ela por si só não, mas dependendo do paciente, do perfil, da epidemiologia e das comorbidades, você tem um pacotinho lá pronto para fazer um AVC. A gente está terminando, mas eu queria que você deixasse um alerta, porque nós brasileiros temos mania do automedicamento. De ter uma dorzinha aqui e se automedicar. Qual o perigo disso para quem tem enxaqueca? Bom, a gente tem o perigo e, vamos dizer assim, um malefício. O perigo você acha que a enxaqueca está se medicando, mas não é porque pulsa e dá ânsia de vômito que é enxaqueca. Um tumor pode, né? Tanto pulsa, você ter essa sensação de dor de cabeça pulsátil e da náusea e vômito. É por isso que a gente usa a mão de não só o nosso exame físico, mas os exames complementares, né? Que estão aí ao nosso favor. E a outra é assim, tudo bem, é enxaqueca, né? Menos mal, vamos dizer assim, porque é uma cefaleia primária. Porém, o que eu estou fazendo? Eu estou cronificando. A dor de cabeça se cronifica e ela se torna mais resistente ao tratamento. E aí eu vou ter 2 problemas. Eu tenho um problema da enxaqueca, que eu não estou conseguindo tratar, e eu tenho um uso excessivo de analgésico. Que aí o paciente, ele realmente fica dependente daquela substância. E o medo é tanto dele ter outra crise, que eu tenho muitos pacientes que falam, ai, doutora, eu tomei um analgésico, dá 4, 5 horas que eu tomei um analgésico, eu vou lá e tomo outro. Mas a dor passou, mas ela pode voltar. Então, é aquele medo de sofrer com a dor. Então, tanto a cronificação quanto a um diagnóstico equivocado, né? E você leva ao atraso do tratamento. Então é um perigo. Sim, com certeza. Doutora, eu adorei. Muito obrigada, eu também, viu? Ana. Adorei as explicações. Obrigada. Acho que fica um alerta para todos nós. Com certeza. Obrigada.
É isso, gente. Não pode se automedicar. Sempre procurar um médico que vai te ajudar a cuidar da enxaqueca. Aproveita para deixar um like pra gente e compartilhar a entrevista. Até mais. Tchau, tchau.